Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. O tema do nosso grupo é o transmissor de temperatura com o sensor termopar tipo K atuando de 0 a 100 graus Celsius. Eu vou falar um pouquinho sobre a temperatura. Ela é uma grandeza física escalar que pode ser definida como uma medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Quanto maior a agitação molecular, maior vai ser a temperatura do corpo e mais quente ele vai estar, e vice-versa. E o que é um transmissor de temperatura? O transmissor de temperatura converte o sinal de vários tipos de sensores, como termorresistência e termopar no nosso caso, e também potenciômetros, em um sinal de saída padronizado, por exemplo, de 4 a 20 mA. O termopar é um sensor de temperatura de baixo custo, que apresenta uma construção simples, e o preço é o que torna ele tão popular. Ele funciona através da junção de dois metais diferentes em um ponto. Verifica-se uma DDP nas pontas livres sempre que existe diferença de temperatura entre as pontas unidas e as pontas livres. O termopar é formado pela junção de dois fios de ligas metálicas diferentes entre si. Na sua junção, uma das suas extremidades chamamos de junta quente e a junção onde ligamos o aparelho é chamada de junta fria. A junta quente, quando submetida a uma fonte de calor ou energia, sendo essa positiva ou negativa, faz com que seja gerada uma milivoltagem, que é proporcional à sua junta fria, efeito chamado de Seebeck. O termopar tipo K é formado por metal cromel e alumel. Ele também apresenta uma faixa de operação de menos 270 graus Celsius até 1360 graus Celsius e é muito utilizado em indústrias. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a malha de calibração. O resistor está ali para que haja uma queda de tensão em cima dele, para adquirirmos uma tensão de 1 a 5 volts. A variável vai gerar no transmissor um sinal de 4 a 20 mA. E no caso, se dividirmos 1 volt por 250 ohms, teremos 4 mA. O handheld permite acesso a determinados parâmetros do transmissor, como por exemplo a unidade, o ajuste de zero, calibração e simulações. Bom, agora eu vou falar sobre a primeira tabela. Nessa tabela, nós usamos os valores de 0, 25, 50, 75 e 100 graus Celsius. Consultando a tabela de milivoltagem do termopar tipo K, nós encontramos esses valores para as respectivas temperaturas. Porém, como na simulação estamos trabalhando em temperatura ambiente, é necessário diminuir 1000 milivoltagens de cada um, chegando assim a esses valores. Essa é a tabela de calibração do transmissor de temperatura. Nela, fazemos a subtração do VI, que é o valor inicial medido, pelo VR, que é o valor de referência, para obter, então, o erro. E para obtermos a porcentagem do erro, multiplicamos o erro por 100 e dividimos o resultado por 16. Bom, pessoal, na tabela do termopar tipo K, nós verificamos que lá está sendo considerada a junta fria a 0 graus Celsius. Porém, como nós estamos trabalhando na temperatura ambiente, no caso 25 graus Celsius, nós precisamos fazer uma subtração simples para chegar ao resultado da voltagem. No caso, se pegarmos a temperatura de 100 graus Celsius na junta quente, e 25 graus Celsius na junta fria, ou seja, temperatura ambiente, nós temos que diminuir a voltagem de 4.096 mV por 1.00 mV, no caso, a voltagem de 25 graus Celsius. E aí nós obtemos a voltagem de 3.096, que é referente à saída de 20 mA. Após isso, nós pegamos os valores que foram encontrados na primeira tabela e aplicamos na segunda tabela para fazer a calibração do transmissor de temperatura com o sensor termopar tipo K, atuando de 0 a 100 graus Celsius. Obrigada, gente!